Top 7 filmes que vão deixar órfãos de Missão Impossível viciados. E eu tenho certeza de que pelo menos um deles vai entrar imediatamente na sua lista de favoritos. Mas antes de começar, já deixa o seu like porque ele ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas apaixonadas por filmes e séries como você. E se essa é a sua primeira vez por aqui, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Toda semana tem listas, curiosidades e recomendações de filmes, séries, animes, HQs e games que realmente valem o seu tempo. Agora prepara a pipoca, porque a missão começa agora. A história se passa durante o auge da Guerra Fria, um período em que Estados Unidos e União Soviética viviam uma disputa silenciosa que poderia explodir em uma guerra nuclear a qualquer momento. Nesse cenário extremamente delicado, conhecemos Napoleon Solo, um dos agentes mais talentosos, inteligente, frio e especialista em infiltrações. Solo consegue resolver missões praticamente impossíveis usando mais o cérebro do que a força. Do outro lado está Ilya Kuryakin, um agente da KGB conhecido por sua eficiência brutal, força física impressionante e personalidade explosiva. Os dois representam países inimigos. Naturalmente, eles deveriam estar tentando matar um ao outro. Mas uma ameaça muito maior surge quando uma organização criminosa consegue colocar as mãos em tecnologia capaz de fabricar armas nucleares. Para impedir uma catástrofe mundial, americanos e soviéticos são obrigados a trabalhar juntos em uma missão que exige infiltração, espionagem, disfarces e muita improvisação. Ao lado deles está Gabi Teller, filha de um cientista desaparecido que pode ser a única pessoa capaz de levá-los até os responsáveis pela conspiração. A partir daí, o trio atravessa diversos países da Europa tentando encontrar pistas antes que seja tarde demais. O grande charme do filme está justamente na dinâmica entre Solo e Ilya. Enquanto um resolve tudo com elegância e sarcasmo, o outro prefere partir para a força bruta. Essa diferença gera situações extremamente divertidas, mas também cria uma parceria que evolui naturalmente durante toda a missão. Outro ponto que impressiona é o visual. Guy Ritchie transforma cada cenário em uma verdadeira obra de arte. Os figurinos, os carros clássicos, a fotografia extremamente sofisticada e a trilha sonora criam uma atmosfera única que lembra os melhores filmes de espionagem dos anos 60, mas com uma linguagem moderna e muito dinâmica. As cenas de ação também merecem destaque. Em vez de apostar apenas em explosões gigantescas, o diretor constrói sequências inteligentes, onde perseguições, infiltrações e planos elaborados são tão importantes quanto os tiroteios. Se você gosta da parte estratégica de Missão Impossível, aquela sensação de que cada personagem precisa improvisar constantemente para escapar de situações impossíveis, esse filme entrega exatamente essa experiência. E o melhor de tudo é que muita gente simplesmente nunca assistiu. É uma verdadeira joia escondida do gênero. Quando a Netflix lançou Extraction, muita gente imaginou que seria apenas mais um filme genérico de ação feito para preencher catálogo. Mas bastaram poucos minutos para todo mundo perceber que havia algo completamente diferente ali. Logo na abertura, somos apresentados a Tyler Rake, um mercenário extremamente experiente, conhecido por aceitar missões que praticamente ninguém mais teria coragem de realizar. Ele é o tipo de profissional que entra sozinho em zonas de guerra, enfrenta exércitos inteiros e consegue sair vivo mesmo quando todas as probabilidades dizem o contrário. Sua nova missão parece relativamente simples no papel: resgatar Ovi Mahajan, filho adolescente de um poderoso chefão do crime que foi sequestrado por uma organização rival em Bangladesh. O problema é que, assim que Tyler consegue encontrar o garoto, tudo dá errado. A cidade inteira se transforma em um campo de batalha, pontes são bloqueadas, policiais corruptos entram na caçada, mercenários rivais aparecem de todos os lados, criminosos armados dominam ruas, prédios e becos, e cada minuto que passa torna a fuga praticamente impossível. É justamente nesse momento que o filme revela sua maior qualidade. Em vez de criar um herói invencível, Extraction mostra um protagonista extremamente competente, mas que sofre as consequências físicas de cada luta. Tyler se machuca, sangra, sente dor, fica exausto e precisa improvisar constantemente para sobreviver. Essa sensação de vulnerabilidade aproxima muito o personagem de Ethan Hunt. Assim como em Missão Impossível, não existe garantia de que tudo dará certo. Cada corredor pode esconder uma emboscada,
Cada prédio pode virar uma armadilha. Cada decisão pode significar a morte. O destaque absoluto fica para o famoso plano sequência de aproximadamente 12 minutos. A câmera acompanha Tyler durante perseguições de carro, tiroteios, combates corpo a corpo e fugas por prédios, sem praticamente nenhum corte aparente. O resultado é uma das cenas de ação mais impressionantes da última década, fazendo o espectador sentir que está dentro da missão ao lado do protagonista. Mas o filme também encontra espaço para desenvolver a relação entre Tyler e Ove. Aos poucos, o mercenário deixa de enxergar o garoto apenas como parte de um contrato e passa a protegê-lo por motivos muito mais pessoais. Essa evolução emocional adiciona peso à narrativa e transforma o que poderia ser apenas mais um longa de ação em uma história sobre culpa, redenção e sacrifício. Extraction é intenso do primeiro ao último minuto. Poucos filmes recentes conseguem manter um nível tão alto de tensão durante praticamente toda a duração, entregando combates brutais, perseguições eletrizantes e uma atmosfera de perigo constante. Se o que você mais gosta em Missão Impossível é aquela sensação de que o protagonista precisa sobreviver contra probabilidades absurdas enquanto executa uma missão quase suicida, este filme vai prender sua atenção do começo ao fim. Gray Man, um dos filmes de espionagem mais ambiciosos dos últimos anos. A história acompanha Court Gentry, conhecido apenas pelo codinome Sierra Six. Antes de se tornar agente, Six era um homem condenado por assassinato. Em vez de passar o resto da vida na prisão, recebe uma proposta da CIA: trabalhar em missões clandestinas onde o governo pode negar qualquer envolvimento caso algo dê errado. Durante anos, Six executa operações extremamente delicadas em diversos países, tornando-se um dos agentes mais eficientes da organização. Tudo muda quando, durante uma missão aparentemente rotineira, ele elimina um alvo e descobre que aquele homem carregava informações comprometedoras sobre altos membros da própria CIA. Antes de morrer, o agente entrega a Six um dispositivo contendo provas de corrupção, crimes e operações ilegais conduzidas por pessoas extremamente influentes. Naquele instante, o caçador se torna a presa, sem poder confiar em seus superiores. Six passa a ser perseguido pela própria agência que ajudou a proteger durante anos, mas eliminar um profissional desse nível não é tarefa fácil. Por isso, a CIA contrata Lloyd Hansen, um ex-agente completamente desequilibrado, cruel e imprevisível, disposto a usar qualquer método para concluir o serviço. Enquanto Ethan Hunt costuma depender do trabalho em equipe e de planos extremamente elaborados, Sierra Six resolve praticamente tudo sozinho. Mesmo assim, ele demonstra a mesma capacidade de improvisação que tornou Missão Impossível uma referência no gênero. Cada perseguição obriga o protagonista a adaptar estratégias em segundos. Cada luta exige criatividade. Cada novo país apresenta obstáculos completamente diferentes. O filme viaja por cidades como Bangkok, Viena, Praga e Berlim, criando uma verdadeira aventura internacional que lembra bastante o espírito das missões de Ethan Hunt. As cenas de ação são gigantescas. Explosões, perseguições em bondes, combates dentro de prédios históricos, confrontos corpo a corpo extremamente violentos, tudo filmado com uma escala digna das maiores superproduções de Hollywood. Mas talvez o maior destaque seja justamente o vilão. Lloyd Hansen não segue regras, ele não respeita civis, não mede consequências e parece se divertir enquanto destrói tudo ao seu redor. Essa imprevisibilidade cria uma tensão constante durante toda a narrativa, porque o espectador nunca sabe qual será seu próximo movimento. Outro ponto positivo é que Six não é retratado como um super-herói. Ele se machuca, erra, precisa improvisar, fica encurralado diversas vezes, e isso faz com que cada vitória pareça realmente conquistada. Se você gosta da combinação entre espionagem internacional, tecnologia, perseguições cinematográficas e protagonistas extremamente inteligentes, The Gray Man entrega exatamente o tipo de entretenimento que deixa qualquer fã de Missão Impossível completamente envolvido. Baseado nos famosos livros de Lee Child, o filme apresenta um protagonista completamente diferente da maioria dos heróis de ação modernos. Reacher não trabalha para nenhuma agência secreta, não possui uma equipe tecnológica, não conta com aviões particulares, muito menos recebe mensagens que se autodestroem. Ele vive praticamente sem endereço fixo, viaja apenas com a roupa do corpo, não usa celular, não possui carro, não deixa rastros.
É quase um fantasma. A história começa quando um atirador de elite mata 5 pessoas aparentemente sem motivo em plena luz do dia. Todas as evidências apontam para um ex-militar altamente treinado que acaba preso rapidamente. Durante o interrogatório, porém, ele escreve apenas uma frase: "Encontrem Jack Reacher". A partir daí, o filme se transforma em uma investigação extremamente inteligente. Reacher começa a analisar cada detalhe da cena do crime. Enquanto a polícia acredita que o caso está resolvido, ele percebe pequenas inconsistências que indicam que existe algo muito maior acontecendo. Cada nova pista revela uma conspiração envolvendo corrupção, interesses políticos, criminosos profissionais e um inimigo que manipula pessoas como peças de xadrez. O mais interessante é observar como Reacher resolve problemas. Ele raramente entra em ação sem antes entender completamente a situação. Analisa comportamentos, estuda ambientes, prevê reações, identifica mentiras apenas observando pequenos detalhes. Essa inteligência lembra bastante Ethan Hunt, embora os métodos sejam completamente diferentes. Quando finalmente chega a hora do confronto físico, Reacher demonstra por que é considerado um dos personagens mais perigosos da literatura de ação. Suas lutas são rápidas, objetivas, realistas, sem movimentos desnecessários. Cada golpe tem um propósito. Cada decisão busca terminar o combate o mais rápido possível. Existe uma famosa sequência em um bar que resume perfeitamente quem é Jack Reacher. Antes da luta começar, ele simplesmente diz aos adversários: "Vocês têm 5 segundos para decidir se realmente querem fazer isso". É uma cena simples, mas que mostra o quanto o personagem inspira respeito apenas pela maneira como se comporta. Assim como Missão Impossível, o filme também trabalha muito bem a construção de suspense. Durante boa parte da história, o espectador tenta descobrir quem realmente está manipulando toda a situação. Quando as respostas começam a aparecer, a narrativa ganha um ritmo ainda mais intenso, culminando em um desfecho cheio de perseguições, confrontos e reviravoltas. Jack Reacher prova que não são necessários efeitos especiais exagerados para criar tensão. Basta um protagonista extremamente inteligente, uma boa investigação e cenas de ação realistas para prender completamente a atenção do público. Se você gosta do lado mais estratégico de Ethan Hunt, este filme é praticamente obrigatório. Se existe um personagem capaz de rivalizar com Ethan Hunt quando o assunto é espionagem, esse personagem é Jason Bourne. Enquanto Ethan representa o agente altamente treinado que trabalha ao lado de uma equipe brilhante, Bourne é praticamente o oposto. Um homem completamente sozinho, perseguido pelos próprios criadores e tentando sobreviver enquanto descobre quem realmente é. Depois dos acontecimentos dos 2 primeiros filmes, Jason Bourne continua sendo o homem mais procurado pela CIA. Mesmo sem lembrar completamente de seu passado, ele já sabe o suficiente para entender que foi transformado em uma arma humana por um programa secreto do governo americano. Só que ainda existem muitas perguntas sem resposta. Quem criou o projeto? Quem deu a ordem para apagar sua identidade? Quantas pessoas ainda estão envolvidas? E, principalmente, existe alguma maneira de finalmente colocar um ponto final nessa perseguição? É exatamente isso que move toda a história de O Ultimato Bourne. Logo nos primeiros minutos, Bourne percebe que um jornalista está investigando documentos secretos relacionados ao programa Treadstone. Antes mesmo que a reportagem seja publicada, agentes da CIA iniciam uma operação para eliminar qualquer pessoa ligada às informações vazadas. Ao tentar proteger o jornalista, Bourne acaba revelando sua presença, iniciando uma perseguição internacional que atravessa cidades como Londres, Madrid, Paris, Tanger e Nova York. O mais impressionante é a forma como o protagonista enfrenta seus inimigos. Bourne praticamente nunca possui vantagem numérica. Ele não conta com equipamentos sofisticados, não recebe apoio por rádio, não possui veículos preparados. Ele depende apenas de sua inteligência absurda, percepção do ambiente e treinamento militar. Cada rua pode se transformar em rota de fuga. Cada objeto vira uma arma improvisada. Cada segundo exige decisões extremamente rápidas. Isso cria uma sensação de tensão muito parecida com Missão Impossível. Você nunca tem certeza de como o protagonista conseguirá escapar. As perseguições são filmadas de maneira extremamente realista.
As lutas corpo a corpo continuam sendo referência até hoje. Nada parece exagerado. Cada golpe transmite impacto. Cada movimento parece calculado. Mas o grande diferencial está na narrativa. Enquanto muitos filmes de espionagem focam apenas na ação, Bourne constrói uma investigação emocional. O protagonista não está tentando salvar o mundo. Ele está tentando recuperar sua humanidade. Ao longo da história, descobrimos que por trás do assassino perfeito ainda existe um homem tentando entender quem realmente foi antes de se tornar uma arma da CIA. Essa camada emocional faz com que cada vitória tenha muito mais significado. Outro ponto que impressiona é a direção de Paul Greengrass. A câmera acompanha Bourne de forma extremamente próxima, fazendo o espectador sentir que está correndo ao lado dele durante perseguições, fugas e confrontos. Esse estilo visual acabou influenciando praticamente todas as grandes franquias de espionagem que vieram depois, inclusive os capítulos mais recentes de Missão Impossível. Se você gosta de operações secretas, perseguições inteligentes, conspirações governamentais e protagonistas que precisam improvisar constantemente para sobreviver, o Ultimato Bourne é simplesmente obrigatório. É um daqueles filmes que você termina pensando: como alguém conseguiu fazer uma sequência tão boa? Ele reúne um elenco impressionante liderado por Robert De Niro e apresenta uma história que gira em torno de um grupo de ex-agentes secretos contratados para recuperar uma misteriosa maleta. O curioso é que ninguém sabe exatamente o que existe dentro dela, e justamente por isso ela se torna o objeto mais valioso do filme. Logo no início, vários especialistas são recrutados para participar da missão. Entre eles está Sam, personagem de Robert De Niro, um ex-agente da inteligência americana extremamente experiente. Também fazem parte da equipe especialistas em armas, explosivos, vigilância e estratégia. Todos possuem habilidades excepcionais. Mas existe um problema. Nenhum deles conhece verdadeiramente os outros. Em um universo onde qualquer pessoa pode ser um traidor, confiar em alguém pode ser o maior erro possível. Essa sensação de paranoia acompanha toda a narrativa. Cada conversa parece esconder uma segunda intenção. Cada personagem possui motivações próprias, e o espectador passa boa parte do filme tentando descobrir quem realmente está dizendo a verdade. Esse clima lembra bastante Missão Impossível. A diferença é que Ronin aposta muito mais na tensão psicológica do que em grandes explosões. As cenas de ação, entretanto, continuam espetaculares até hoje. Principalmente as perseguições de carro. Aliás, muitos especialistas consideram Ronin dono de algumas das melhores perseguições automobilísticas já filmadas na história do cinema. Não existe computação gráfica exagerada. Tudo foi realizado com veículos reais em alta velocidade pelas ruas estreitas de Paris e Nice. Cada curva transmite perigo. Cada colisão parece completamente autêntica. Outro aspecto fascinante é observar como Sam resolve os problemas. Assim como Ethan Hunt, ele raramente age por impulso. Antes de qualquer operação, analisa rotas de fuga, prevê possíveis emboscadas, estuda o comportamento dos adversários. Sempre existe um plano alternativo caso algo dê errado. E quando inevitavelmente tudo sai do controle, ele demonstra uma incrível capacidade de adaptação. O roteiro também merece muitos elogios. Em vez de explicar tudo ao espectador, o filme prefere construir mistérios. Pouco a pouco vamos entendendo quem são aqueles personagens, quais interesses estão em jogo e por que aquela maleta desperta tanta cobiça. Essa abordagem mantém a curiosidade até os minutos finais. Ronin é um verdadeiro exemplo de como criar espionagem inteligente sem depender de exageros. É elegante, tenso, realista e incrivelmente bem dirigido. Se você aprecia a mistura de estratégia, infiltração, perseguições práticas e personagens extremamente competentes que tornou Missão Impossível um fenômeno mundial, este filme merece um lugar de destaque na sua lista. Além disso, assistir Ronin é quase como voltar no tempo para entender uma das maiores influências do cinema de espionagem moderno. Mas Sicário faz exatamente o contrário. Ele mostra um mundo onde praticamente ninguém é completamente inocente. Um universo onde cada decisão possui consequências devastadoras e onde a linha entre justiça e vingança desaparece completamente. Dirigido por Denis Villeneuve, o mesmo diretor de Blade Runner 2049, A Chegada e Duna, Sicário é uma verdadeira obra-prima do suspense. A história acompanha Kate Macer,
uma agente do FBI especializada em operações contra o crime organizado. Logo na abertura do filme, ela participa de uma invasão a uma residência utilizada por um cartel mexicano. O que parecia ser apenas mais uma operação rapidamente se transforma em um pesadelo. Dentro da casa são encontrados dezenas de corpos escondidos nas paredes. Homens, mulheres e crianças assassinados de maneira brutal. Pouco depois, uma armadilha explosiva mata diversos policiais. É nesse momento que Kate percebe que está enfrentando algo muito maior do que imaginava. Sua competência chama a atenção de uma força-tarefa secreta liderada por Matt Graver, um agente do governo americano que trabalha em operações extremamente confidenciais. Ao lado dele está Alejandro, e aqui está um dos personagens mais fascinantes do cinema moderno. Durante boa parte do filme, ninguém sabe exatamente quem Alejandro é. Ele fala pouco, quase nunca demonstra emoção, observa tudo em silêncio. Mas basta alguns minutos para percebermos que existe algo extremamente perigoso escondido atrás daquela aparência calma. À medida que a missão avança, Kate acompanha operações clandestinas na fronteira entre Estados Unidos e México. O grupo atravessa cidades dominadas por cartéis, realiza interrogatórios ilegais, participa de emboscadas, executa ações que frequentemente desafiam qualquer limite moral. E quanto mais ela descobre sobre a verdadeira missão da equipe, mais percebe que talvez esteja trabalhando ao lado de pessoas tão perigosas quanto aqueles que deveriam combater. Essa sensação constante de dúvida é o maior trunfo do filme. O espectador nunca sabe exatamente quem está manipulando quem. Nunca existe a certeza de que o plano dará certo. Muito menos de que os protagonistas realmente representam o lado correto da história. Essa tensão lembra bastante Missão Impossível, só que aqui tudo é muito mais sombrio, muito mais realista, muito mais imprevisível. As cenas de ação são utilizadas apenas quando realmente importam, e justamente por isso cada confronto possui um impacto gigantesco. A famosa sequência da travessia da fronteira é um verdadeiro exemplo de construção de suspense. Durante vários minutos praticamente nada acontece, mas a tensão cresce de forma tão intensa que o espectador sente o coração acelerar antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. É um trabalho de direção absolutamente brilhante. Outro aspecto que transforma Sicário em um filme memorável é sua fotografia. Roger Deakins cria imagens impressionantes utilizando luz natural, sombras profundas e enquadramentos gigantescos das paisagens desérticas. Cada cena parece uma pintura. A trilha sonora também merece destaque. Em vez de músicas grandiosas, o filme utiliza sons graves e constantes que criam uma sensação permanente de desconforto. É impossível assistir sem sentir que algo terrível está prestes a acontecer. E então chegamos ao último ato. Sem entregar spoilers importantes, basta dizer que poucas vezes um filme de ação conseguiu construir um desfecho tão intenso. Todas as peças começam a se encaixar. As verdadeiras intenções dos personagens finalmente aparecem, e Alejandro prova por que se tornou um dos personagens mais respeitados do gênero. Seu objetivo vai muito além de cumprir uma missão. Existe algo extremamente pessoal guiando cada uma de suas decisões. Quando os créditos sobem, fica aquela sensação rara de ter assistido algo realmente especial. Sicário não depende de efeitos exagerados, não precisa de explosões a cada 5 minutos, nem de discursos heróicos. Ele conquista o espectador através da tensão, da inteligência do roteiro, da direção impecável e de personagens moralmente complexos. Se você ama Missão Impossível porque gosta de histórias inteligentes, operações secretas, agentes altamente treinados e missões onde qualquer erro pode significar a morte, Sicário provavelmente será uma das melhores recomendações desta lista. Não por acaso, muitos críticos o consideram um dos maiores filmes de suspense e ação do século XXI, e sinceramente é muito difícil discordar. E aí, qual desses filmes você já assistiu? E, principalmente, qual deles entrou imediatamente para a sua lista? Se eu tivesse que escolher apenas um para assistir hoje, provavelmente ficaria entre Sicário, O Ultimato Bourne e Ronin. Mas a verdade é que qualquer um desses 7 filmes consegue preencher muito bem aquele vazio que fica quando terminamos uma maratona de Missão Impossível. Todos entregam protagonistas extremamente inteligentes, missões praticamente impossíveis, conspirações internacionais,
perseguições eletrizantes, combates memoráveis e aquela sensação constante de que tudo pode dar errado a qualquer momento. Se você gosta desse tipo de cinema, pode assistir sem medo. Tenho certeza de que pelo menos um deles vai se tornar um dos seus favoritos. Se você chegou até aqui, significa que realmente gosta de filmes de ação de qualidade. Então aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana eu trago listas como essa, além de vídeos sobre filmes, séries, animes, HQs e games que merecem entrar no seu radar. Deixe o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e faz o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas apaixonadas por cinema. Agora eu quero saber de você. Qual filme deveria estar nesta lista e ficou de fora? Escreve aqui nos comentários. Quem sabe ele não aparece no próximo vídeo? Eu leio praticamente todos os comentários e adoro descobrir novas recomendações da comunidade. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.